Oi, gente. Então, eu coloquei esse resuminho aqui para vocês, mas eu vou fazer um exemplo. Os exemplos que estão no livro eu vou fazer, tá? Mas é só para eu poder explicar, tá? Com o que está escrito no próprio livro, que está escrito isso lá na página 101. Aí na página 101 é referente às matrizes ainda, né? Quando a gente tem os determinantes, vocês sabem calcular determinante, então vocês sabem do que a gente está falando, tá? Então, quando eu calculo o determinante, quando eu faço o cálculo do determinante na matriz, então eu consigo falar se o sistema é possível e determinado, se o determinante der diferente de zero, tá certo? Então, quando eu calculo o determinante, se o determinante não é igual a zero, pode ser qualquer número, negativo, positivo, fração, não sendo zero, ele é um sistema possível e determinado. Você já pode classificar ele dessa forma, no caso de ser um determinante. Porém, se ele for igual a zero, aí você vai ter que avaliar, porque ele vai poder ser um sistema possível e indeterminável, ou pode ser um sistema impossível. Então, quer dizer, não é uma boa maneira de classificar por aqui, porque você cai nessa. É bom se ele for diferente de zero, porque você já sabe que ele é possível e determinado, né? É onde tem o valor de x, de y, de z, quantas incógnitas tiver. Aí vai ter. Mas se caso o determinante der zero, aí você tem que avaliar de outra maneira, que aí seria essa maneira aqui. Que aí você não consegue, porque dando diferente de zero, pode ser possível e indeterminado, ou pode ser sistema impossível. Então, aí lá na página 102, aí a gente generaliza. Esse AN vezes XN é o número, AN é um número, por exemplo, 2x igual a 8, por exemplo, tá certo? É um número assim, então a n vezes xn igual a kn. Então, o que ele fala? Se a n for diferente de zero, quer dizer, se aqui não for 0x, né? Então, a solução é única. Então, a gente tem o quê? Então, se aqui eu não tiver zero, a gente tem um sistema possível e determinado, tá certo? Aí, tem a segunda condição. Se o AN for zero e o KN for zero, quer dizer, o número que está aqui, 0x igual a zero, por exemplo, né? Então, então, temos um sistema com infinitas soluções. Então, aí o sistema é possível e indeterminado, tá certo? E se o AN der igual a zero, mas o KN der diferente de zero, quer dizer, 0x igual a 8, por exemplo, aí a gente vai ter o quê? Então, aí a gente vai ter um sistema impossível. Falando assim parece muito estranho, mas a hora que eu mostrar para você no exemplo, você vai entender essas três alternativas que você tem para classificar os sistemas, tá bom? Agora, na próxima, eu já ponho na sequência a gravação com os exemplos, tá bom?